Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando o Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e às sextas-feiras às 21h. O nosso programa hoje está composto do advogado Dr. Luiz Fernando Plácido, doutora Márcia Plácido e da doutora Ângela Beatriz da Silva. E hoje nós temos um convidado ilustre, que é o deputado federal Paulo Pimenta, que está nos dando a honra de comparecer no nosso programa para nos passar a grande performance que ele tem na nossa política brasileira como deputado federal. Então, inicialmente, o deputado Paulo Pimenta, eu gostaria que o deputado apresentasse o seu currículo partidário desde o seu início até os dias atuais como deputado federal. Olha, gente, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Uma alegria num momento de tanta dificuldade, mas sempre uma oportunidade como essa, uma oportunidade que a gente valoriza muito. Eu sou parlamentar gaúcho, do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Santa Maria. A minha trajetória toda é uma trajetória que se confunde muito com a minha vida dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu me elegi vereador na chamada primeira geração dos vereadores do PT em 1988, aí meados do século passado. Já faz tempo, né? Faz tempo. Eu fui deputado estadual, me elegi deputado federal junto com o presidente Lula em 2002. Portanto, eu já estou no 5º mandato. Eu tive a oportunidade de ocupar algumas funções importantes no parlamento, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Legislação Participativa, fui presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e, na realidade, nesse último período, assumi uma tarefa muito relevante, que foi a liderança da bancada do PT. E permaneci à frente da liderança da bancada do PT por mais de 2 anos. Deixei a liderança da bancada agora, no início desse ano. E agora sou presidente do PT do Rio Grande do Sul. Tenho uma série de outras tarefas nacionais, que também mantém aí uma atuação em todo o país do nosso mandato. Acompanhando, grande preocupação, todo esse cenário, todo esse desenho político que o país está vivendo, como todos vocês, com certeza, tentando ver da melhor maneira possível de trabalhar para que o nosso país possa enfrentar uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária. Tudo isso ao mesmo tempo, pessoal. Deputado, eu queria fazer a primeira pergunta, depois vou passar a palavra para os nossos candidatos. Eu gostaria que o deputado desse, já que é um parlamentar com atividade intensa lá no na nossa Câmara de Deputados, como é que o deputado vê o momento político atual do nosso Brasil? Olha, gente, eu penso que, na realidade, o Brasil está vivendo aquilo que eu costumo chamar de uma tempestade perfeita. Qualquer uma dessas crises ocorrendo de forma sozinha, ela já é muito difícil para qualquer país, para qualquer governo enfrentar. E o Brasil vive as 3 ao mesmo tempo.
Nós nos tornamos o epicentro da doença no mundo. Nós temos uma crise econômica que adquiriu uma proporção, né, enorme. E nós temos um governo que perdeu completamente a sua capacidade de gestão. O presidente da República que não dialoga com os governadores. Se o ministro fizer uma reunião com os secretários de saúde, ele corre o risco de ser demitido. Não conversa com os prefeitos, que não conversa com o parlamento, que não conversa com a imprensa, que não conversa com as universidades. E isso dificulta muito que o país possa enfrentar esse cenário, né? O que a gente está observando? A gente está observando que a cada semana as 3 crises aumentam. Eu estava agora participando de uma reunião com os prefeitos do Rio Grande do Sul, né? Qual é o relato de todos eles? Os casos estão aumentando, né, de uma proporção assustadora. Nós estamos aí nos aproximando do último mês do tal do auxílio emergencial. As pessoas não sabem o que vai acontecer. E não tem nenhuma sinalização de parte do governo. O dinheiro nunca chegou nas cidades. O apoio efetivo aos municípios nunca aconteceu. A possibilidade de realização de testes não existe. Tudo isso cria um clima de enorme instabilidade, de grande preocupação para todos nós. E agora eu entrego os conhecimentos do deputado para questionamento dos colegas aí da bancada. Quem é que se habilita? Acho que é a doutora Márcia. Vai lá, pode ser, Márcia. Pode ser. Tem, doutor Fernando, Pode ser. Eu ou tu? Pode Bom, ser então, eu começo aqui. Então, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer, né, imenso ter o deputado Paulo Pimenta aqui conosco. Né, assim, tenho a honra de dizer que ele me representa muito bem lá, porque eu sou uma eleitora do deputado Paulo Pimenta. E uma curiosidade que eu tenho, embora eu tenha mais ou menos, né, a ideia do porquê, se o deputado entende que é viável, não é, que o Rodrigo Maia coloque para votação o impeachment do Bolsonaro. Porque, definitivamente, né, é insustentável a nossa situação com o Bolsonaro, ninguém mais suporta o Bolsonaro, né, com exceção daquela pequena parcela do núcleo duro bolsonarista, mas todas as pessoas que estão percebendo a grande bobagem que fizeram em votar nessa pessoa, não é assim em nome do ódio, em nome de tudo, desculpe, doutor Luiz, que eu vou dizer, mas assim, em nome de tudo que a Lava Jato, né, criou no país, da desconstrução do político, não é? Em função de tudo isso que nós estamos vivendo agora, né? Tudo que a mídia fez, mais o golpe que a presidenta Dilma sofreu, e todos nós sofremos também, não é? A partir daquele golpe que nós estamos vivendo essa situação horrorosa. Então, eu queria saber o que o deputado entende, tendo em vista que ele vive, né, esse momento, né, entre os demais parlamentares, se ele acredita que seria viável a colocação, né, em votação dos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, há 60 dias atrás, ele tinha 26 votos dentro do Congresso Nacional. 26. E você sabe que, tanto para evitar uma investigação no Supremo Tribunal Federal, como para evitar a tramitação de um processo de impeachment, ele precisa de 171 votos. É um número muito fácil, inclusive, das pessoas guardarem. 171. Né? Esse é o número de votos que ele precisa para impedir a investigação. E há cerca de 60 dias, então, o Bolsonaro ele muda completamente a sua estratégia e passa a compor uma base na Câmara dos Deputados. Vai atrás de figuras como Roberto Jefferson, que hoje é uma espécie de um dos líderes mais do governo na Câmara, Valdemar da Costa Neto, políticos, né, da velha guarda, digamos assim, todos eles envolvidos em muita confusão, e delega a esses parlamentares, então, a tarefa de compor uma base. Ontem eu li um relatório, já foram mais de 300 nomeações feitas nesses últimos 45 dias, por indicações dos deputados e deputadas que passaram a compor essa base, né? Além da liberação de recursos, de verbas extra-orçamentárias, assim por diante. Então, é possível que o Bolsonaro hoje ele tenha em torno de 200 votos, algo próximo a isso. O presidente Rodrigo Maia tem mais de 30 pedidos de impeachment na mão.
E eu acho que tanto o presidente Rodrigo Maia quanto o STF sabem que um pedido de impeachment ou um pedido de investigação rejeitado pelo Congresso poderia criar um ambiente político ainda mais delicado no país. Então, não vai ser encaminhado para o plenário o pedido de impeachment sem que exista uma maioria que aponte na direção da possível aprovação. Então, na minha opinião, o Rodrigo Maia não encaminhará o pedido de impeachment para o plenário enquanto não tiver uma definição mais clara do inquérito das fake news e do gabinete do ódio dentro do STF. A partir do momento que for concluído esse inquérito, que exista uma denúncia, que existam elementos de prova mais consistentes, eu entendo que o presidente Rodrigo Maia fará com que esses processos andem. Né? O ditado popular, o que não me mata me engorda. Né? Então é tipo isso. Entrar com o pedido de impeachment sem voto e fortalecer essa base fisiológica. Então, eu acho que esse é o raciocínio que, na realidade, orienta a conduta e a posição do presidente da Casa. Certo. Bom, agora eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao deputado Paulo Pimenta por conceder um pouco de espaço do seu tempo aí para nós, que a atividade é muito grande dentro do Congresso Nacional, e parabenizar pela sua atuação em prol da democracia do nosso país. Mas, para amenizar um pouquinho, eu queria dizer que o deputado é conterrâneo da minha mãe, que também é de Santa Maria da Boca do Monte, e dar minhas saudações coloradas ao deputado. Eu queria aproveitar o que o deputado falou em relação à saúde, ali das reuniões com os secretários, perguntar para o deputado se essa troca constante de ministros, tendo saído o Mandetta, entrado o Traich, agora tem um interino, que é o Pazuello, se o presidente Bolsonaro poderia ser responsabilizado por boa parte das mortes que vem ocorrendo no Brasil em função do coronavírus. Veja bem, a doença chegaria no Brasil? Com certeza ela chegaria. Né? O Brasil seria um território fértil se essa doença ganhasse uma proporção grande? Eu não tenho dúvida disso. Agora, hoje eu li uma notícia que o Brasil está chegando a 200 mil mortos entre os profissionais da enfermagem. 200 mil. Mais do que a soma da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos juntos. O Conselho Federal da Enfermagem ele diz que existem 2 motivos para isso. Falta de equipamentos de proteção individual, falta de treinamento das equipes. Eu pergunto a vocês, o Brasil precisaria comprar máscara da China? A indústria brasileira não saberia fabricar jaleco, jaqueta, bota, luva, óculos? Será que a nossa indústria não poderia estar fabricando respiradores, como os Estados Unidos fez uma reconversão das indústrias de ar-condicionado, da indústria automobilística? Claro que sim. Né? Então, por que não foi feito isso? Por que não teve treinamento das equipes? Porque lá em janeiro se criou uma ideia no governo que a doença era uma gripezinha, que a doença era um resfriadinho. O brasileiro é um caso a ser estudado, que cai no esgoto e sai mais forte. Então, esse erro, né, que insistia numa tese, vai morrer mais gente esse ano no Brasil de gripe comum do que da doença. Há uma histeria na mídia, né? Há um excesso de atenção, como se o mundo inteiro tivesse errado. Né? Então, isso despreparou o país. E fez com que o país não se preparasse para a doença. Quando nós fomos surpreendidos em meados de março, as pessoas levaram um susto. Existe uma corrente que dizia assim: essa é uma doença de clima frio. Norte e Nordeste não vai acontecer. Se ela aparecer no Brasil, vai ser no inverno, lá pelo sul, que tem, né, temperatura mais parecida com a Itália. Quando a doença surge com tanta força no Amazonas, no Ceará, Pernambuco, e ela, em climas tropicais, ela
ganha proporção rapidamente. O governo percebeu que toda a festa que ele tinha criado... Indicação de ela foi o Silvio Godoy. Era atrás demais. Então, começaram, nós estamos perdendo mais de 2 médicos por dia. São números muito maiores. Da Jamef. Então, o que eu acho é o seguinte, a doença ela poderia ter outra proporção, outra dimensão, se fossem adotadas as medidas corretas, adequadas. Nós poderíamos ter feito isso, porque nós estamos... Voltava, gente. Vai falar por bem, a senhora Dona Márcia? Isso. Foi indicação do seu Silvio Godoy. Milão já tinha feito isso no final do fevereiro. Sim, conheço. Depois Milão não pode parar. Eu quero saber qual é o... Depois, 20 dias depois, você deu conta que a doença estava disseminada. Uma empresa? Isso. Madrid, Arrumei, eu sempre no dia 8 de março, fez um 8 de março com mais de 200 mil mulheres na rua. Sim. Só pra ti? No dia 14 de março teve que fechar Madrid. Então nós já tínhamos. Eu quero um parâmetro aprender. Na medida que nós erramos sabendo nos outros lugares. Então eu acho sim que há uma responsabilidade direta no equívoco cometido a partir da orientação do presidente da República, com a proporção que a doença adquiriu no Brasil. Obrigado pela resposta. E em função disso também, gente, assim, ó, começou a acontecer a flexibilização, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer, que começou a acontecer uma relativa flexibilização num momento em que a nossa curva ainda estava em ascendência. Agora eles pensam, né, no retorno. Mas, na verdade, também a gente fica sabendo, né, assim, a gente não se sabe exatamente a fonte, porque a subnotificação também é muito grande. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente soube, através de pessoas conhecidas, que quase que a totalidade dos leitos de UTI de Conceição e Hospital de Clínicas também já está ocupado pelo Covid-19. Então, gente, assim, realmente a nossa situação é dramática, até porque lá de cima vem todo esse incentivo do governo federal, que só fala em economia, só fala em CNPJ, e esquece do CPF. Acho exatamente isso, né? Doutor Paulo Pimenta, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E queira saber que esse programa estará sempre de portas abertas para o senhor, porque consideramos um político que nos dá orgulho, né? Lhe acompanho nas redes sociais, acompanho o seu trabalho, e é muito bom tê-lo aqui conosco. Nesse momento tão dramático, né, eu diria, que o nosso país está vivendo e, como o senhor explicou, que, né, não tivemos ninguém para nos orientar. Eu me sinto assim, como cidadã brasileira, eu me sinto sem pai nem mãe num país que está vivendo uma pandemia desta proporção, né? E eu não sei se o senhor poderia me dizer o que a gente poderia fazer nesse momento? Cruzar os braços e esperar o vendaval passar? Olha, eu acho que o Brasil, a sociedade civil brasileira, ela tem uma capacidade muito grande de reação e resistência, né? Apesar do governo, as coisas estão acontecendo. Prefeituras, governos estaduais, campanhas de solidariedade, a própria imprensa, universidades. Veja que o Brasil ele tem, né, um sistema único de saúde, ele tem profissionais, estão fazendo um enorme esforço para enfrentar a doença. Mesmo na contramão das orientações do governo. Mesmo que o presidente diga, não, tem que enfrentar esse vírus, tem que ir para a rua. Em geral, as orientações de todos são no outro sentido. Os prefeitos, os governadores, médicos, universidades, imprensa, todo mundo orienta em outra direção, né? Se você puder ficar em casa, sair, né? Agora, hoje tem uma
da situação no país, que ela é muito complexa. Toda a questão o Brasil aguenta até 2022, toda uma crise por dia. Vamos imaginar um investidor. Será que alguém já no Brasil, num cenário de instabilidade como esse? Será que o investidor estrangeiro, pós-pandemia, que ele poderia fazer um investimento, iniciar negócio em qualquer lugar do mundo, ele escolheria vir para um país que ninguém sabe o que vai acontecer? Claro que não, né? Não. Um novo inquérito, uma nova denúncia, um novo conflito, hoje tem uma nova operação da Polícia Federal. Olha só, tem um inquérito sobre o gabinete do ódio no STF, tem das fake news. Tem um inquérito sobre aqueles atos contra a democracia, contra o STF, contra o Congresso. Tem um inquérito do Tribunal Superior Eleitoral que investiga a questão. Tem um inquérito do Queiroz. Tem um inquérito das denúncias do Moro. Tem um inquérito das denúncias do Paulo Marinho. Tem um inquérito que envolve a morte do capitão Adriano. O áudio não está muito bom. O áudio está falhando. Só aqui são 9. Tem um microfone aberto, na realidade, de vocês. Então tem 9. Só aqui são 9 inquéritos. Todos eles, a cada dia que passa, mais próximos da casa do presidente da República. Evidentemente que isso tem um potencial de instabilidade enorme, de insegurança econômica enorme do país. Então, tudo isso, do meu ponto de vista, coloca o cenário para fechar aqui. Temos como aguentar até 2022? Eu tendo a achar que está se criando quase que um consenso nacional, né? De que é preciso encontrar uma saída. Essa saída ela tem que ser fruto de um amplo entendimento, que não pode envolver só partidos políticos e nem só uma determinada ideologia. É preciso que o país construa, de forma institucional, um caminho. Agora, eu tendo a achar que o Brasil não aguenta até 2022. A economia não aguenta, a democracia não aguenta, a soberania não aguenta, as pessoas não aguentam. Né? É por conta de tudo isso que nós, cada vez mais, né, nos convencemos de que é urgente que a gente possa construir um amplo consenso social que aponte uma saída para uma determinada direção. Eu gostaria de perguntar para o deputado Paulo Pimenta qual é a conceituação, qual é a opinião que ele faz do governo Bolsonaro nesse 1 ano e meio de governo e se não há um entendimento das bases da nossa política em pretender que ele conclua o mandato e fique sangrando até o final do mandato para inviabilizar uma futura reeleição dele. O que é que o deputado acha? Eu acho que, na realidade, o Bolsonaro, diante de tantos inquéritos, diante de tantas situações, diante de tantos fatos, ele praticamente ele trocou a capacidade de gestão por uma tentativa permanente de buscar formas de proteção. Né? Quer dizer, se você vê todo o discurso do Bolsonaro, da campanha eleitoral, qual foi o discurso do Bolsonaro? Eu quero governar com 15 ministérios, eu quero diminuir o tamanho do Estado, eu não quero negociar com o Centrão, eu não quero trocar cargo. Tudo aquilo que ele dizia na campanha eleitoral, na realidade, não aconteceu. Né? Eu represento a nova política. Pô, o partido dele, o PSL, implodiu. Ele estava criando um partido novo, foram todos presos hoje. Todos os articuladores do Partido Novo da Aliança foram presos hoje. Eu digo todos porque, tirando ele
e o filho, que é o 01, 02 do partido, o partido, o terceiro nome do partido, todos foram presos hoje. Né? O PSL implodiu. Eles representam uma nova política, mas que nova política, gente? Então, há um processo de corrosão da capacidade de gestão, da capacidade de responder minimamente aos grandes problemas do país. Tanto é que vocês viram aquela famosa reunião ministerial. O tema da pandemia não entrou na reunião. Ninguém falou em pandemia, ninguém falou em qual medidas adotar, ali já tinham milhares de mortos, ali já tinham milhares de casos. Falando de 4 horas do Ministério, a palavra Covid não apareceu. Não apareceu. Porque um paralelo, né, na qual os temas reais que importam à sociedade são hoje. Então, é muito delicada a situação, porque a crise econômica o governo não trata, a crise sanitária o governo não trata, e a crise política só se agrava. Por conta desse agravamento, a situação do país é cada dia mais delicada. E essa segunda questão, deputado, será que não há interesse de vários líderes da nossa política em não desencadear o impeachment com a intenção de que ele fique sangrando até a próxima eleição e aí ele fica praticamente com a candidatura inviabilizada à reeleição? Será que não? Tem setores que pensam assim. Né? Agora, o que eu me pergunto é, será que a economia do país, será que as instituições, será que a democracia, será que a nossa soberania, será que a sobrevivência das pessoas pode esperar até 2022? Porque a vida real das pessoas ela não segue o calendário eleitoral. Né? Nós temos 41% da nossa economia informal. Nós temos milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Daqui a um mês vem a última parcela do tal do auxílio emergencial. O que a gente mais ouve falar são de empresas fechando, pequenas empresas, microempresas, médias empresas, postos de trabalho deixando de existir. Será que essas pessoas vão dizer, não, vamos aguardar até 2022? Lá em janeiro de 2023 a gente vê qual é que vai ser o futuro do país? Talvez não tenha como esperar. Essa é a minha percepção. Que eu digo isso porque a gente sabe que o processo de impeachment é um pouco traumático, né? Até porque se tiver que desencadear o impeachment, isso cria assim, uma série de problemas, inclusive até de desenvolvimento do Brasil, porque aí a política fica canalizada, priorizando o impeachment, e me parece que, na minha opinião, ela relega os interesses do país para um outro momento, ou seja, porque a gente sabe que o processo de impeachment monopoliza toda a população. Essa é a minha preocupação, porque se sabe que o processo de impeachment é traumático, né? Em que a pessoa sai do poder através desse, que na minha opinião é legítimo o processo, né? Quando há justa causa para isso, né? Então essa é a minha preocupação. Olha, gente, eu acho que tem muita gente do país hoje que comunga dessa mesma reflexão que nós estamos aqui, né? Tentando construir um caminho que seja o menos traumático para o país. Um processo de impeachment nunca é bom, né? A normalidade democrática sempre ela é o melhor caminho. Nós, inclusive, achamos que o impeachment jamais pode ser uma alternativa para governos ruins. Governos ruins têm que ser resolvidos na eleição. A questão toda é, além de ser um governo ruim, um governo que comete crimes. Né? O Bolsonaro cair não vai ser porque ele é um péssimo gestor.
Ele na conta da tarefa para o qual ele foi eleito. Nós temos hoje um sistema judiciário brasileiro, o Ministério Público, que do ponto de vista institucional, eu creio que alguém imagine que o TSE, perfil daqueles juízes, estariam inventando hoje fatos que levaram à prisão de busca dessas 21 pessoas hoje. Né? Dariam sequência a uma investigação sem provas, tanto a participação da empresa, nacional, como assim, processos que semelhantes. Há pouco tempo nós tivemos no país, onde o 60 da defesa era havia. Então, assim, eu acho que tem que ser garantido ao Bolsonaro o mais amplo direito de defesa. Agora, vamos imaginar o seguinte. Hoje ele manteve. A filha dele é irmã dele? É irmã dele? A filha dele está envolvida também com os negócios do ela. Eu acho que a quebra do sistema bancário dessa empresa. Até mais. Do ódio. Correto? Terminou a partir de julho de 2018. Portanto, essas empresas terão seu sigilo quebrado também durante todo o período da campanha eleitoral. E há uma forte suspeita que estas empresas, durante a campanha eleitoral, tenham patrocinado o impulsionamento, a publicação e a distribuição em massa no país das chamadas fake news. As matérias inverídicas que, todos nós sabemos, tiveram um impacto decisivo e importante no resultado da eleição. Esse fato deve ser ignorado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Esse fato deve ser ignorado pelo Supremo Tribunal Federal? Se nós chegarmos lá, ficar comprovado, através da movimentação bancária, através que o cidadão lá, dono da empresa tal, gastou não sei quantos milhões de reais durante a campanha eleitoral, de forma ilegal, para promover um candidato e para promover ações em desfavor de outros candidatos, isso deve ser ignorado? Me parece que não. Né? Então, o avanço das investigações no âmbito do TSE e do STF, elas vão trazer luzes para nós nesses próximos dias. Inclusive, amanhã, né, nós vamos ter aí fatos novos, como nós estamos tendo todos os dias. Né? E no decorrer dos próximos dias, a gente vai ficar sabendo até que ponto existem elementos objetivos que vão, inclusive, fazer com que o Rodrigo Maia se sinta confortável para fazer com que os processos de impeachment possam tramitar. Agora, deputado, mais uma questãozinha que está me preocupando, que a doutora Márcia me falou, que o deputado tem informações, parece que até andou visitando o Tacla Duran lá na Espanha, né? Acho que é na Espanha que ele está residindo. Parece que o deputado chegou a ter até contato pessoal com ele. O que é que o deputado pode nos dizer sobre essa conversa que teve com ele? Quando surgiu eu trabalhei muito naquele período junto com o deputado Vadir Damus, né? Deputado que é advogado, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Não está vindo mais áudio. Nós éramos integrantes da chamada CPI da JBS. Né? Na época, teve um fato que teve muita repercussão. A Odebrecht alugou um hotel em Brasília e instalou quase 100 executivos para promover o acordo de uma delação coletiva de todos os... Não. E essa delação, ela foi feita por 77 executivos. Em troca dessa delação, cada executivo receberá, estão recebendo 15 anos de salário. Alguns deles recebem 100 mil por mês. O salário do cidadão é delator.
Então, se ele fizesse a delação que a empresa queria, né, nos termos em que a empresa estabelecia, ele recebia um bônus de 15 anos de segurança. Que é algo totalmente fora de tudo aquilo que foi pensado sobre a lei da delação. Essas figuras todas são figuras que, de alguma forma ou de outra, operaram esquemas ilegais. O Tacla Duran é um deles. O Tacla Duran é um dos executivos. Um detalhe, ele tinha dupla cidadania. E não quis fechar o acordo. Quem não quis ser delator, respondeu de outra maneira. O Tacla Duran, como ele era também cidadão espanhol, foi para a Espanha. E passou a relatar todos os detalhes que envolveram esta negociação para o grande acordo de delatores da Odebrecht. Os procuradores, com os escritórios de advocacia e assim por diante. Então, quando nós ouvimos falar que existia esse advogado na Espanha, ele estava disposto a falar, eu e o deputado Vadir Amus fomos a Madrid. Saímos de Brasília numa quinta-feira, voltamos no sábado, atrás do Tacla Duran. Conseguimos encontrar o Tacla Duran, gravamos uma entrevista de áudio com ele, transcrevemos esse áudio, levamos para a CPI da JBS, e por conta daquelas informações, houve um convencimento de que ele precisava ser ouvido na CPMI. Então ele foi ouvido, um depoimento. Esse depoimento foi transformado num conjunto de documentos encaminhados à PGR, 7, onde ele apresentava denúncias, planilhas, e-mails, contas bancárias e um conjunto de informações para que fossem investigados o roteiro de denúncias que ele fez. Infelizmente, em 3 oportunidades, a PGR decidiu por arquivar esta farta documentação sem investigar. Nós não queríamos e nunca dissemos que o Tacla Duran tinha o monopólio da verdade. Tampouco que ele não era uma pessoa que tinha cometido crime, porque se ele não tivesse cometido crime, sequer ele poderia ser delator. Todos os delatores cometeram crimes. Senão não seriam delatores. Né? Não tem nenhum anjo delator. Todo delator é alguém que cometeu um crime. Bom, o Tacla Duran, agora mais recentemente, reaparece, porque com a troca do procurador do Ministério Público, o procurador-geral, o Aras disse, não, eu quero ouvir o Tacla Duran. Se os meus antecessores não quiserem ouvir, eu quero. Eu quero reabrir essa negociação e eu quero. Por conta disso, eu também apresentei um documento pedindo que fossem desarquivadas as denúncias que nós fizemos e que nunca foram investigadas. Eu acho que o Tacla Duran é uma pessoa que pode ajudar para que a gente tenha luzes sobre fatos que até hoje a sociedade brasileira não conhece. Os termos dos acordos de delação, a participação dos escritórios de advocacia, a participação dos procuradores, os benefícios que foram apresentados. Porque, na realidade, os delatores são pessoas, no geral, muito ricas, que ficaram mais ricas ainda. Né? Que vivem hoje como milionários. E por conta daquilo que eles falaram... Mas, deputado, será que eles não teriam ficado milionários em função da propina que recebiam, não? Com certeza. O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram... Porque, no geral, vejam bem, eles eram funcionários da Odebrecht. Na realidade, boa parte do negócio que eles promoviam não era um negócio para eles. Eles faziam negociações para possibilitar que a empresa ganhasse grandes contratos. Né? Então, com certeza, o maior beneficiário dos esquemas criminosos que eles operavam não eram eles próprios. Né? E o fato é que, para eles, foi um grande negócio. Né? Se tornar delação na Lava Jato foi um grande negócio. É uma profissão nova. Imagina 15 anos de salário, 100 mil reais por mês para ser delator. Mas, deputado, nessa conversa que vocês tiveram, nesse contato com o Tacla Duran, ele
delatou alguma coisa, prestou algumas informações que viesse a comprometer algum político, algum juiz, alguma coisa nesse sentido, não? Olha, o Dáquila Duran, ele faz acusações muito fortes, né? Ele sustenta uma opinião de que existe um conluio que envolve os procuradores federais e os escritórios de advogados. Se você contratar o escritório certo, você consegue viabilizar um bom acordo, né? E que nesses termos, né, se viabilizam tanto os valores das devoluções, das multas, das indenizações e dos acordos que tu paga para os advogados para que a tua delação seja aceita. Então, o que o Dáquila Duran denuncia é aquilo que ele chama de uma indústria de delações. Com relação a isso, ele apresenta planilhas, e-mails, contas bancárias, diálogos com procuradores, diálogos com advogados, né? Então, ele tem uma farta documentação, são 3 volumes enormes de documentos que foram encaminhados à PGR para que sejam investigados, para que sejam periciados, para que efetivamente possam, né, ser transformados em prova ou não. Nessas informações que ele prestou, há alguma responsabilidade, algum conluio, alguma participação do ex-ministro Sérgio Moro, não? Que na época comandava a Lava Jato? Na realidade, esses fatos aí foram já bastante debatidos, né? No geral, existiam 4 ou 5 escritórios de advogado que eram, digamos assim, os escritórios, se você não fosse com um desses escritórios, você não fechava a delação. Então, praticamente todos os delatores tiveram que trocar de advogados para que as delações ocorressem. Somente alguns advogados conseguiram fazer delações com o Ministério Público Federal, né? O que já compromete a Lava Jato. Alguns advogados, inclusive, são parentes de procuradores. Escritório de advogado é irmão de procurador, né? Já levou, inclusive, o afastamento de um dos procuradores, que é o mesmo procurador aquele que se envolveu na história do outdoor, que foi colocado em Curitiba, né? Aqui é a República da Lava Jato, e depois se descobriu que eram os próprios procuradores que pagavam aqueles outdoors de autoelogios a eles mesmos, né? E um desses escritórios tem um advogado que, segundo o Dáquila Duran, ele padrinho de casamento do Moro, uma série de relações pessoais, e sócio do escritório da esposa do Sérgio Moro, né? E que os procuradores queriam que ele fechasse o acordo através desse escritório, inclusive estabelecendo valores e uma série de outras questões. Com ele, estão todas devidamente comprovadas nesta relação com os procuradores e com esse escritório de advocacia, que esses pagamentos foram feitos, que ele tem como comprovar, que ele tem a conta bancária. Então, como eu disse para vocês, o que a gente quer é que simplesmente que as coisas sejam investigadas, com a mesma determinação, com a mesma disposição que existiu para que outros fatos denunciados também fossem objeto de investigação. Deputado, eu fiz esse questionamento porque no processo criminal nós temos muitos advogados inescrupulosos, eu diria até maus profissionais, que eles costumam se apresentar representando, se dizendo amigos, prometendo mundos e fundos, que na verdade eles não podem prometer, né? Nós tivemos um caso agora aqui no Rio Grande do Sul, uns 4, 5 meses atrás, em que um advogado, se intitulando irmão do desembargador Rinês da Trindade, dizendo que era irmão do desembargador Rinês da Trindade e que se ele pagasse uma quantia X, ele conseguia um habeas corpus com o desembargador Rinês. E só que tem o seguinte, essa pessoa parece que não era irmão do Nereu, do desembargador Nereu. Eu estou com o Nereu agora com o Rinês, meio parecido. E o Rinês não era coisa nenhuma. A pessoa utilizou indevidamente o nome do desembargador. E o desembargador negou o habeas corpus, e aí o criminoso foi cobrado
do intermediário, esse advogado inescrupuloso. E aí veio à tona a coisa toda. E o desembargador era inocente disso aí, não tinha feito contato nenhum, não era irmão desse advogado inescrupuloso. Então, porque às vezes tem muito, infelizmente, nós temos na nossa parte advogados que não primam pela ética, né? Eu fui conversar uma vez com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele me disse o seguinte: ele não conhece nenhuma pessoa pública que algum parente não tenha se utilizado dessa relação de parentesco para tentar obter algum tipo de vantagem, de todos os níveis, né? Então, infelizmente, todos nós que temos alguma função pública, seja ela no Poder Judiciário, no Legislativo, muito no Judiciário, sempre estamos sujeitos à exploração de maneira indevida por alguém, né, de uma relação de parentesco ou de amizade. Por isso que eu insisto na história. A única maneira da gente saber se os fatos são verídicos ou não é investigando os fatos, né, com todos os cuidados necessários, com amplo direito de defesa. O que a gente sempre se insurgiu foi com os arquivamentos sem investigação, né? Acho, inclusive, que a investigação é uma forma de provar a idoneidade daqueles que foram prejudicados com a utilização dos seus nomes de forma indevida. Então, eu acho que se já tivesse sido promovida uma investigação sobre essas denúncias do Tacla Duran e elas tivessem sido apuradas, boa parte desses constrangimentos que algumas pessoas sentem com as denúncias dele, talvez até já pudessem ter sido elucidados. Eu estou explorando aí o conhecimento político do deputado Paulo Pimenta, e os colegas aí estão só olhando. Vamos participar aí, gente. Então, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Vamos lá. Eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Eu concordo, eu também acho que tem que ser investigado, né? Assim, uma coisa que causa espécie foi o incômodo que isso causou ao Sérgio Moro, que se insurgiu, foi para o Twitter, porque agora o pessoal se manifesta sempre no Twitter, tanto o presidente como ministros, como esse ex-ministro sabujo, com o perdão da expressão, mas que todos nós sabemos que era, né, um jagunço do atual presidente, que é desagradável até dizer o nome. Mas, assim, e por isso que o Moro está incomodado, porque a investigação, desculpe, doutora Luiz, mas a investigação pode sim incomodar o Sérgio Moro. O deputado Paulo Pimenta falou na construção de caminhos, né? Que a gente precisa construir caminhos. A gente está vendo que tem muita gente na rua, esses movimentos fascistas agora estão tendo, né, algum tipo de resposta através dos antifascistas. Ontem tomamos conhecimento também, né, de uma pessoa que é da democracia corintiana, que está indo para Brasília, que eles estão fazendo muitos movimentos, apesar da pandemia, né? E daí, assim, surgiu também... foi muito falado na mídia corporativa sobre aquele movimento Todos Juntos, né, que assim é composto por esses liberais como FHC, Luciano Huck, o Moro inclusive queria muito ter assinado e não foi convidado, né? Então, assim, como é que o deputado pensa um movimento, né, assim, de construção de um caminho melhor, tendo em vista que essas coisas que se apresentam são formadas por FHC, por Luciano Huck, por o Carlos Fernando, da Lava Jato, por exemplo, todas pessoas que, no meu entendimento, eles têm um comprometimento, né, assim, incontestável com o neoliberalismo, que é o que põe o Brasil na situação em que se encontra. Eu acho que cada pessoa tem direito de assinar e promover o manifesto que quiser, certo? O que não dá é para a pessoa achar que fez um manifesto e, por conta do fato de ela ter feito, que todo mundo é obrigado a aderir a esse manifesto. Que aqueles que não quiserem aderir a esse manifesto, então, devem ser execrados ou coisa do gênero, né? O presidente Lula, gente, vamos combinar, né? Nenhuma dessas pessoas, nenhum desses signatários desse manifesto tem a estatura política, a força política, a influência política que o presidente Lula tem. Se alguém, uma maior estatura que eu, se eu quiser que essa pessoa assine um documento, e isso acontece comigo muitas vezes, a primeira coisa que eu faço é procurar essa pessoa e dizer, olha,
nós estamos pensando em fazer um manifesto. Nós gostaríamos de conversar com o senhor, com quem o senhor delegar, para ver qual é a possibilidade da gente construir um texto que contemple as nossas preocupações e que o senhor também, né, tenha, de alguma maneira, a sua concordância, a sua anuência. E as pessoas tentam fazer um documento, tentam fazer um manifesto, acontece todos os dias. Agora, vocês imaginem o seguinte, ninguém me convida para discutir o documento, para elaborar o documento, lança um documento, esse documento está assinado por várias pessoas que têm uma visão ideológica, econômica, teórica, totalmente distinta daquilo que eu penso, que estiveram até poucos dias atrás, né, numa trincheira, que levou ao afastamento da presidenta Dilma, que aplaudiram toda a perseguição que foi feita ao presidente Lula, chega para o Lula e diz, nós queremos que tu assine esse manifesto aqui. Por que ele assinaria? Não defende o impeachment, não fala em desigualdade, não fala em combate à pobreza, não reconhece tudo o que aconteceu no país para que nós chegássemos até aqui. Por que razão o presidente assinaria? Aí, na última final de semana, o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, disse: o PSDB é contra o impeachment. Nós achamos que o impeachment levará o país para uma crise ainda mais delicada e mais grave. Como? Boa parte do PSDB assina o manifesto juntos. Nós somos contra o impeachment. Hoje tem uma entrevista grande, ontem, do Cid Gomes, no UOL, dizendo: eu sou contra o impeachment. Nós somos contra o impeachment. Né? Nós achamos que o Bolsonaro é o péssimo presidente, mas nós somos contra o impeachment. Então, vejam que são visões diferentes. Então, esse manifesto, ele era tão amplo que talvez até o Moro mesmo, Paulo Guedes, pudesse assinar. Porque a pauta econômica era a mesma. A pauta antissoberana era a mesma. A pauta da retirada dos direitos era a mesma. Né? Então, eu acho que o presidente Lula foi cauteloso, foi correto, né? E eu, na condição dele, também não assinaria esse documento. Então, acho que ele agiu de maneira acertada. Doutor Ângelo, doutor Luiz Fernando, vamos se manifestar aí. Eu quero me manifestar agora em relação aos ataques ao STF, que vem ocorrendo sistematicamente. Eu gostaria da opinião do nobre deputado se esses movimentos seriam livres ou teria algum movimento partidário por trás, algum patrocinador. Qual é a opinião do deputado? Gente, eu estou aqui agora, estou aqui na Câmara dos Deputados. Estou conversando com vocês da Câmara, certo? O Supremo Tribunal Federal, ele fica numa região, todos vocês já ouviram falar, quem está nos acompanhando, chamada Praça dos Três Poderes. É a sede dos três poderes da República. É uma área de segurança nacional. Eu já participei de muitas manifestações da Praça dos Três Poderes. Numa oportunidade, na época do golpe contra a presidenta Dilma, nós fomos fazer um ato no STF. Eu acho que do tempo que levou até nós chegarmos lá, até nós sairmos, não deu 2 minutos. Quando nós chegamos a 5 metros da grade, na Praça dos Três Poderes já deveria ter uns 50 ônibus da Polícia Militar de Brasília. Numa outra oportunidade, eu fui participar de um ato do Palácio do Planalto. Atrás do Palácio do Planalto tem um batalhão do Exército que faz a segurança da Presidência da República. Aquela área é guarnecida pelo Exército, pela BIM e pela Polícia Federal. Quando eu vi aquele ato das pessoas filmando, fazendo uma live, com aquela quantidade de bateria de fogos de artifício em direção ao STF, na hora eu falei: gente, isso aqui é impossível. Isso aqui, para acontecer, tem que ter participação direta da Polícia Militar do DF e do Serviço de Informações e da Segurança da Praça dos Três Poderes no Palácio do Planalto. Evidente. Entende? Dito e feito. No outro dia foi exonerado o comandante militar da Polícia Militar do DF. Né? E existe uma investigação sobre quem facilitou, né? Quem do Serviço de Segurança e Informações coordena a garantia da Praça dos Três Poderes e a sede dos Três Poderes foi cúmplice do ato. Né? Então é impossível alguém imaginar, gente.
que eu simplesmente chegasse ali na frente do Palácio do Planalto agora e colocasse 50 bateria de fogos de artifício, tocasse elas em direção ao Planalto e que não ia acontecer nada comigo. O celular, a placa do carro. Que bom que o governador do DF tomou uma posição firme, o presidente do Supremo Tribunal também, e isso acabou gerando, né, uma investigação que já levou, inclusive, à prisão de algumas pessoas, não por iniciativa do governo, não por iniciativa daqueles que são os responsáveis pela segurança da Praça dos Três Poderes, né, mas por terceiros que também foram atingidos e que, por conta disso, né, exigiram uma ação de investigação que é o que está possibilitando que a verdade seja esclarecida. Doutora Ângela. Estou aqui. Eu tive um problema no áudio, fiquei um pouco fora do programa, mas voltei. Eu gostaria de perguntar para o deputado Paulo Pimenta se, assim, nesse contexto todo que o Brasil se encontra, né, quer seja politicamente, quer seja em relação à condução da pandemia, né, o que já se falou de que o impeachment pode ser traumático, mas não é mais traumático ter um presidente como o Bolsonaro, né, demonstrando todos os dias a sua total incapacidade de administrar o país. Eu não vejo outra saída e eu realmente me enquadro, né, naquela parte que o senhor diz, será que o cidadão brasileiro vai aguentar até 2022? Eu não aguentaria, não, eu acho que eu não aguento mais. Mas, nesse contexto todo, o impeachment não é uma medida que se impõe? Eu entendo que sim, doutora. Eu estou tendo até certo cuidado, né? Porque, enfim, não transformar o debate aqui numa posição muito particularizada minha. Eu tenho essa convicção, né? Com todos os desgastes adicionais, com todas as dificuldades, o impeachment é o caminho que nos resta hoje. E o país precisa enfrentar esse dilema. Então, logo nós tenhamos um arrefecimento da questão da pandemia, eu entendo que essa pauta vai se impor. E eu não acredito que o Bolsonaro tenha condições de concluir o seu mandato. O Bolsonaro não fica até o fim. Essa é a minha percepção e é para isso que eu estou trabalhando. Deputado, o senhor acredita na possibilidade de golpe? Golpe militar? Não acredito. Eu acho que as Forças Armadas, no geral, elas têm uma posição feita à Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, e você coloca nessa posição de poder moderador. Acho que é um grupo muito pequeno, de generais de baixa expressão, de baixa influência. Até porque se fosse alguém bom, né, gente? Vamos combinar que não tinha ido para o governo Bolsonaro, né? Verdade. Mas, deputados, já não vivemos um regime militar com a quantidade de militares que estão no governo atualmente, desde o ministro interino da Saúde. É um regime com muitos militares, mas ele não é um regime das Forças Armadas. Ele é um regime com muitos militares, tutelado por um grupo de militares, mas eles não representam, é diferente de uma ditadura militar, onde os ministros, os presidentes são escolhidos pelos militares, né? São militares convidados, no geral militares de pouca qualidade, de pouca expressão, sem muito respaldo dentro das suas turmas, né? Gente, a gente ouve uma entrevista do ministro da Saúde, dá vontade de chorar, né? Tu percebe que é uma pessoa de baixa capacidade intelectual, de baixa formação, né? Como o Bolsonaro. Sabe, eu fui deputado com o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi líder de nada, presidente de uma comissão, nunca foi um deputado de prestígio, nunca teve um projeto importante, nunca foi relator de nada. Quando tu fala assim no baixo clero da Câmara, o Bolsonaro não era do baixo clero, porque ele estava abaixo do baixo clero, ele era um subterrâneo, entendeu? O Bolsonaro concorreu a presidente da Câmara, teve 4 votos, ele, o filho e mais 2, contra o Rodrigo Maia.
né? Então, é uma espécie de uma revolta dos ressentidos, sabe? Aquelas pessoas carregadas de ódio, de ressentimento, que acham que nunca foram enxergadas, que acreditam a outros a responsabilidade pela sua ignorância, pela sua... Né? Bolsonaro é um cara muito ressentido, uma figura complexada, né? E é muito complicado quando alguém com essas características leva, né, essa personalidade e transforma essa uma personalidade não da pessoa, mas do cargo que ela exerce, né? Que passa a perseguir adversários, que passa a enxergar tudo como inimigos. E, lamentavelmente, gente, o país hoje tem que enfrentar esse cenário com uma figura como o Bolsonaro como presidente. Mas eu quero agradecer para vocês, gente, pela oportunidade. Nós já estamos aí há 1 hora e quando vocês precisarem de mim aí, sempre vai ser um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Nosso Estado agradece muito a qualidade do debate que vocês têm promovido, mas agora com a internet, a gente sabe que quando a gente fala, a gente não está falando só para a cidade da gente, nem para o Estado, né? A gente fala para o Brasil, a gente fala para o mundo, né? Então foi muito boa essa oportunidade de conversar com vocês. Quando vocês me convidarem, eu vou estar sempre à disposição. Nossa, e será convidado, deputado, será convidado, sem dúvida. Porque esses conhecimentos de quem conhece lá os bastidores da Câmara dos Deputados é muito importante para levar essa informação à nossa população, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né? Até para saber, inclusive, o tipo de trabalho que o deputado está desenvolvendo lá em Brasília, né? Muito bom, ótimo. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, deputado, pela participação. Seja bem-vindo sempre. Continue lutando por nós aí, deputado. Obrigado. É isso aí. Até uma próxima oportunidade, então, deputado. Até logo. Vamos aguardá-los. É isso aí, gente. Então, pena que o tempo é pequeno, né? Não dá para a gente dissecar muito o conhecimento dele, né? Porque realmente, se a gente fosse discutir várias outras questões, nós ficaríamos aí 3, 4 horas, né? Que na verdade, né, doutora Luísa, eu acho que nunca se viveu tanto em tão pouco tempo. São muitas coisas acontecendo, muitas coisas, né? Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, e depois dali a gente não para de ter assuntos, né? São variados. É tudo muito pandemia, intenso, não é, então ficou pior, né? Diariamente Estamos temos uma vivendo novidade. muito em pouco. É tudo muito intenso. Para o lado negativo, digamos. Ah, tá bem. Como, doutor Fernando? Eu não sei se já deu o nosso horário. É tudo muito intenso negativamente nesse governo. A começar pelo presidente, pelos seus ministros, pelos seus assessores, pelos seus filhos, pela família, pelos milicianos que o cercam também. É tudo muito intenso negativamente. Não, mas a gente ouvindo o doutor falar, a gente tem uma esperança. Tem políticos inteligentes, existem políticos honestos, isso nos dá uma esperança, né? Existem políticos que querem o bem do Brasil, do povo brasileiro, né? Então isso dá assim, dá um respiro no meio de um drama que estamos vivendo, né? Que é a presidência. O oásis no meio do deserto. Dá, né? Aquele respiro. Assim, é o oásis no meio do deserto. É verdade. É verdade. É verdade. Não, e eu acho que o deputado Paulo Pimenta é muito qualificado. Não é? Não, tanto é qualificado que ele já está no 4º ou 5º mandato, né? E vai sempre. Porque, na verdade, quem não é bom deputado não consegue 3, 4 reeleição. A maior marca dele é a Bolsonaro conseguiu, doutora Luísa. Esse é o meu medo. Não entendi. Mas, assim, eu acho que o Paulo Pimenta colocou de um jeito muito objetivo, assim, muito... O Bolsonaro é uma pessoa ressentida, vivia no subsolo, lá, né, no submundo. E as pessoas ressentidas se identificaram com ele,
É verdade. Aquelas pessoas cheias de ódio, né? Assim, ele despertou isso. Está cheio de gente ressentida, né? Na verdade, aquilo que eu já tinha dito já em outros programas, o Bolsonaro não estava preparado para ser presidente da República. Ele não tinha qualificação para ocupar um cargo de tal envergadura. Né? Infelizmente, eu disse já para vocês que ele perdeu por causa do PT. Ele ganhou por causa do PT. O povo, depois de 4 mandatos de presidência da República... Aloysio, só uma ressalvinha aqui para não perder. Dizer que votou no Bolsonaro por causa do PT também é um ressentimento. Não, na verdade também é o seguinte, uma coisa de ressentimento, né? O Bolsonaro pregou ódio ao PT, nossa bandeira jamais será vermelha, né? Então é uma maneira... Eu concordo, mas de qualquer maneira, como eu tinha dito... Mas aí não olhar, eu estou ressentida com o PT, e por isso vou votar no pior candidato... Não, na verdade, acontece o seguinte, ó, nós temos que reconhecer que o exercício de 4 mandatos de presidência da República dá um desgaste. Isso é como se chama a fadiga dos metais. Né? Então, humanamente... Não sei, doutora Aloysio. Não sei, porque o golpe foi muito bem engendrado. Não sei de que metais o senhor está falando. É porque hoje a gente percebe esse sofrimento que a gente está. Os conhecimentos econômicos do Adam Smith, e aí vai se verificar que, com o tempo, os metais que são difíceis eles vão tomando, com a fadiga, toma conta deles também, que é praticamente impossível, mas tomam. Então, é o que se chama a fadiga dos metais, né? E 16 anos, não foi 14, porque 2 escaparam. 2 deram golpe, né? Em 2, né? Em 2 programas deram golpe. Mas, doutora Luiz, daí o senhor fala assim, ó, que daí o senhor está falando em Hans Kelsen e tal, né, em conhecimento econômico e que daí dá essa fadiga em função, né, do período extenso, então, que o senhor entende que foi um governo popular. Mas o senhor veja bem, o que antecedeu o governo popular? Sempre foram governos de extrema-direita que nunca tiveram o povo como a sua base ou como seu objeto, né? De objeto em relação aos projetos que estavam sendo elaborados. Então, assim, em 500 anos, um pensamento de extrema-direita, um pensamento, né, econômico assim, bastante agressivo, que nunca levou em consideração a necessidade da população, ele não se desgastou. Então, o senhor acha que 16 anos ou 13 anos não é de um pensamento mais voltado para a necessidade social e desgastou tão rapidamente? Não, doutora Márcia, aí nós estamos misturando. Estamos misturando alhos com bugalhos. O PT, 16 anos. O PSDB com Fernando Henrique foi 8. Ou seja, um período menor. E depois, antes do Fernando Henrique, doutora Luísa, mas eu estou dizendo todo esse período inteiro que aconteceu antes da chegada do governo popular, ele sempre foi assim de governantes de direita, né? Agora, não vamos querer dizer também que o FHC seria esquerdista. Ele teve uma militância na época da faculdade, mas ele nunca foi esquerdista. Não, doutora Márcia, eu falo assim, a fadiga que o partido, ele sofre, o PMDB sofre desgaste, o PTB, qualquer... Por exemplo, aqui, vamos tomar um exemplo no Rio Grande do Sul. Qual foi o governador do Rio Grande do Sul que se reelegeu nos últimos 30 anos? Que eu saiba, nenhum. Não, aqui não acontece, doutora Luísa. Pois então. Mas em relação ao PT, doutora Luísa, existiu e ainda existe uma campanha imensa de desconstrução da ideia do PT. Não, na verdade, tem esse desgaste natural. Né? Por exemplo, o PT não podia se perpetuar 30 anos no poder. Né? Então, é muito difícil. Olha, para se perpetuar 30 anos no poder, mas só o Getúlio... Se um partido estiver fazendo bons governos, se um partido, né, assim, parlamentares ou do executivo, né, pessoas que estiverem fazendo um bom governo, então, assim, não pode permanecer em função dos partidos. O senhor acha que isso seria um problema? Eu acho que o problema, e que já vem acontecendo desde sempre, são maus governos, é uma população empobrecida, Gente, antes do PT, o Brasil era o país dos desdentados, não é?
Até que surgiu o PT deu dentadura para todo mundo. O PT deu dentadura para todo mundo. Até para isso existia um programa, doutora Luiz. Ele deu dentadura para todo mundo, o PT? Ele deu então continua desdentado. Então continua um país desdentado. Doutora Luiz, assistência médica e odontológica, não é? Que hoje, com a pandemia, as pessoas estão reconhecendo a importância do SUS. Imagine se não tivéssemos o SUS hoje com essa pandemia. Se a morte, né, o número de mortes não seria muito maior. Não é? Graças ao SUS. Na verdade, você sabe, o SUS ele foi instituído na Constituição de 88, né? Porque antes tinha que ser segurado o INAMPS e tal, e naquela época muito pouca gente tinha acesso ao tratamento do... Mas o modelo do SUS, doutora Luísio, é do governo popular. E a doutora Ângela deve estar nos avisando que a gente já se excedeu no horário. Quando o doutor vai ter que cortar muita coisa nesse programa. Quando o doutor vai ter que cortar 20 minutos. Quando o doutor Paulo Pimenta se despediu, encerrou o nosso horário também. Não foi só o dele. Encerrou o nosso. Vamos, e eles estão ali. Nosso, agora, então. O Aloysio já falou que a culpa é do PT, agora vamos falar do Moro, Márcia. Vamos falar mal do Moro. No próximo programa. No próximo programa. Mas tá bom o assunto. Tá bom. Então, dito isso, né? Agradeço a presença da doutora Ângela, da doutora Márcia, do doutor Luiz Fernando, e agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pelo privilégio de nos dar a preferência da sua audiência, né? E eu me despeço em nome da minha bancada, a não ser que alguém tenha alguma consideração a fazer. Nada, já nos excedemos hoje. Eu quero agradecer a doutora Márcia, que trouxe o doutor Paulo Pimenta para o nosso programa, né? Como sempre, assim, sempre trazendo políticos que nos esclarecem muitas coisas, que nos deixam um pouco mais tranquilos, né? A doutora Márcia sempre nessa linha, assim, sempre nessa batalha de trazer, né? E semana que vem ela não quer trazer a Maria do Rosário? Obrigada. Vamos ver, doutora Luiz, se a gente consegue falar com a Rosário. Perfeito. Eu acho que eu não consigo, eu choro. Perfeito. Então, dito isso, muito obrigado pela audiência aos nossos telespectadores e eles Márcia, não vai embora. Até o próximo programa. Sim, acabou. Até a próxima. Acabou agora, já falei um monte de coisa. Comunicando Direito.